Olá, esse é o segundo vídeo da série de 3, onde eu demonstro todo o processo de pintura de um violão com tinta spray. Esse processo que eu estou fazendo agora aí é limpando as tarraxas, lubrificando com óleo, né? Eu utilizo aquele óleo lubrificante em spray, coloco um pouquinho numa escova de dente e passo nas ferragens. Esse processo de limpeza das ferragens pode ser feito a qualquer momento. Eu fiz em paralelo enquanto esperava a cola de um reparo secar. Agora eu estou passando um pouco de thinner para tirar resíduos da lixa e ainda alguma coisa que possa ter ficado da cola, do espelho, só para fazer uma última limpeza antes de aplicar a primeira demão, para ter certeza que não tem farelo, que não tem gordura, que não tem nenhuma sujeira que vai impactar. O thinner é altamente volátil, então ele evapora rápido, certo? Não, eu deixo alguns minutinhos e logo evapora e está pronto para aplicar a primeira demão de tinta. Como vocês podem notar, eu não tenho espaço apropriado para fazer esse tipo de serviço. Então eu improvisei num canto da minha casa com uma caixa de um outro instrumento para não pegar tinta na parede, né? Não pegar o spray quando eu aplicar na parede. Vocês vão ver mais adiante que em alguns momentos eu penduro o instrumento, penduro o violão para fazer essa pintura. O fato de não ter um local apropriado para pintar pode ocasionar com que a poeira que está no ar ou bichos acabem grudando, né, quando se passa tinta. E isso acontece, e às vezes tem que se refazer a pintura por causa disso. Então eu procurei proteger do vento, proteger do local onde tinha mais probabilidade de bichos, né, grudarem. Essa é a tinta que eu utilizei na primeira tentativa. Vocês vão logo ver que eu fiz mais de uma. Essa tinta era um preto semi-brilho. Então, antes de pintar, é importante ler as instruções da própria embalagem. Ela explica que a gente tem que misturar bem por alguns minutos antes de aplicar, para misturar bem a tinta, catalisador, todos os produtos que tem dentro da lata, que ela estava parada. Na própria embalagem vão ter as instruções, mas sempre é bom salientar, e eu digo isso por experiência própria, com os meus próprios erros. Eu vi que o grande problema da tinta spray é a distância ou o tempo que se fica pressionando a tinta em relação ao objeto. Aí eu estou até medindo, né, o espaço recomendado ali, em torno de 30 centímetros. A gente começa o jato de fora do instrumento ali, do objeto que a gente está pintando, e segue as linhas, né, em jatos paralelos e vai cobrindo toda a superfície. A primeira demão, quando a gente está pintando com um spray, deve ser só uma poeirinha fina para fixar aquele fundo, né, para próximas demãos. Então, sempre começando fora do instrumento e seguindo em paralelo. A gente pode alternar, fazer na vertical, na horizontal, mas é importante manter essa regularidade nos jatos. Vocês vão ver que eu cometi alguns erros nessa pintura aí, nessa primeira tentativa. Se vocês verem meu primeiro vídeo, onde eu faço a lixação do violão, eu comento que o plano era fazer um pouco translúcida a pintura do spray, deixando transparecer a pintura original, certo? Dá um estilo meio rústico, meio, né?
e então eu não ia passar muitas camadas, eu ia deixar justamente transparecer um pouco o fundo. Então assim ficou a primeira demão. Eu deixei a primeira demão secar em torno de 10 a 15 minutos e resolvi estragar então a pintura, né? Eu fui fazer uma experiência, eu queria fazer uma espécie de, não é bem sunburst, né? É só reforçar as bordas, deixar mais escuro nas bordas. E vejam aí eu cometendo um grande erro. Olha a distância da lata para o instrumento. Esse é o principal erro quando se pinta com tinta spray. E eu, na hora, me empolguei, quis fazer o contorno da boca do violão mais reforçado, fazer as bordas dele mais reforçado e deixar o meio mais translúcido, né, como eu falei anteriormente. E me empolguei e olha só, estou quase encostando no violão com spray. Então o que acaba acontecendo? A tinta fica muito carregada, não dá tempo da madeira absorver a tinta e ela acaba escorrendo ou acaba ficando muito grossa, criando alguma bolha, alguma coisa nesse sentido. Então, essa é a grande lição que eu quero passar para vocês quando forem pintar com spray. Sigam as instruções, mantenham a distância, façam os jatos paralelos, uniformes. Aí eu fui inventar, me empolguei e acabei estragando a pintura por carregar demais. O jato estava muito próximo e ficou muita tinta, uma camada muito grossa de tinta. Nessas imagens dá para perceber a minha intenção, reforçar as bordas e o contorno da boca do violão. E aí eu tô terminando de estragar, passando bem de pertinho o jato. Aplicando uma segunda demão também no headstock. Aí eu já estou apontando e percebendo que eu fiz coisa errada, que ficou muito grossa a pintura e já vi que não ia dar certo. Aí está o resultado. A tinta já está secando e ficou essa camada grossa, escorreu. Vejam que ressecou, ali ficou enrugado, né? Isso se chama amadorismo. Fazer sem nenhuma técnica, sem seguir as regras, as boas práticas. Então, agora é só remover tudo e começar de novo. O headstock ficou bom. Eu passei camadas finas, distância apropriada, mas aqui nas bordas ficou. Vou ter que refazer tudo por causa disso. Olhando assim de longe, até ficou mais ou menos na intenção que eu tinha. O headstock eu gostei bastante. Finalizando ali, dando mais um acabamento no buraco da roldana, né, onde prende a correia. No primeiro vídeo da série eu mostro o reparo que eu fiz. E agora eu fiz uma tentativa de lixar as partes que tinha ficado a tinta mais grossa, né? Para tentar manter aquele aspecto ali, só que sem os defeitos. Então aí ainda faço uma tentativa de salvar
aquela primeira pintura, lixando essas bolhas, essa parte que escorreu. Mas já antecipo, já entrego que não deu certo. Acaba saindo a pintura onde não deve sair e fica aquela escorrida da tinta, né? Ficou realmente muito ruim. Eu até vejo aí umas guitarras que o pessoal faz uns relix, mas aí dá pra ver que é erro mesmo, que não dá pra ficar assim. Ficou muito ruim. Para corrigir, então, eu vou utilizar o thinner para remover essa camada de tinta aí. Eu utilizo estopa embebida no thinner e vou passando, né? Tem que ir aplicando até sair tudo. Depois de passar o thinner, tirar tudo, ainda fica alguns resíduos, eu passo a lixa para finalizar e remover o restante. Eu percebi nesse momento que tinham ficado resquícios do spray nas laterais, então eu resolvi isolar com jornal e fita crepe, onde eu não queria pintar. Agora iniciando a repintura. Eu passei mais uma demão no headstock, bem de leve, e agora, consciente, inicio a aplicação da nova primeira demão, certo? Deixando só uma poeirinha, como instruído na própria embalagem. E em outras dicas que eu já vi no próprio YouTube, tem pessoal ensinando. E agora eu estou levando mais a sério. O interessante é que eu já tinha pintado uma guitarra anteriormente, sabia disso, mas na hora eu me empolguei e fiz aquele estrago. Mas agora eu até carreguei um pouquinho demais essa primeira demão, mas ficou boa, ficou bem como eu deveria fazer. Aí, observando a primeira demão, eu comecei a constatar que aquela minha ideia de deixar um pouco translúcido não ia ficar legal. O headstock está pronto, tá finalizado, não tem mais o que fazer aqui, é só aplicar o verniz agora. No corpo agora, observando, eu vi que aquela minha ideia de deixar meio translúcido não vai vingar. Eu vou passar outras demãos e deixar bem fechado. Aí eu estou passando uma lixa 1200 após a primeira demão de spray para tirar a aspereza que fica, certo? Ao passar a mão a gente sente no toque uma aspereza. Então eu vi dicas e lendo comentários até de um vídeo que eu já tenho de pintura de uma guitarra Ibanez. Todos recomendam lixar após cada demão, foi o que eu fiz. E esse é o resultado final. Após 3 demãos, após cada demão, eu passava a lixa 1200. Eu gostei bastante do resultado, eu deixei aquelas bordas ali, a madeira um pouco mais desgastada, eu queria esse aspecto. Então, seguindo esse processo, ficou assim. Aí uma contribuição especial, uma pintura artística, deixando a obra com status único. E agora eu vou aplicar o verniz. Eu usei um verniz sem brilho, um verniz fosco. Vale salientar que eu utilizei
na segunda pintura a tinta preta fosca e não a semibrilho que eu tinha utilizado inicialmente. Eu preferi deixar a tinta fosca, sem brilho. Então eu utilizei também um verniz em spray, esse aí que eu estou aplicando, sem brilho, fosco. Percebam que o dia já estava, esse dia que eu apliquei o verniz já estava mais frio. Desde o início do processo passou mais de um mês, 2. Eu iniciei no verão, devido à minha restrição de tempo, conciliar com o trabalho, com filhos. O violão ficou lá parado e agora eu estou já no inverno aplicando o verniz. Então percebam que eu sigo a mesma técnica da pintura, uma distância de mais ou menos 30 centímetros, iniciando de fora para dentro do instrumento. E esse é o resultado. Percebam aquelas pinturas com tinta guache, elas acabam sumindo ao aplicar o verniz. Elas estavam bem salientes, né? Aquele laranja assim, bem ressaltando, e depois de aplicar o verniz, pelo menos no tampo, ficaram bem opacas. Mas continua ficando interessante. Em alguns locais eu utilizei a lixa para deixar esse desgastado, era o aspecto que eu queria inicialmente. Apesar de ter ficado diferente do que eu planejei, eu gostei bastante do resultado final. Eu apliquei 3 demãos de verniz, após cada demão eu esperava secar de um dia para o outro e passava a lixa 1200. Ficou uma peça única e sigam o próximo vídeo para montagem.